Voltamos com o Mobiliza. Hoje estamos debatendo a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos e a gente reforça o convite para que você interaja com a gente na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatve. E uma questão que eu queria premiar os nossos três convidados do ponto de vista do jornalismo, sempre tem esse papel de fazer a tradução dos fenômenos, né, para a sociedade, essa mediação. Onde a imprensa pode explorar melhor e traduzir melhor esse acontecimento com Cuba, para de repente fugir de algum estereótipo e não traduzir ou interpretar de uma maneira equivocada? Olha, eu acho que a importante tarefa da imprensa de se apropriar de conhecimentos que são importantes para poder fazer essa, vamos dizer assim, essa releitura e a apresentação ao grande público. Porque esse conhecimento da história é importante, né? Aliás, fundamental. É muito importante, porque a gente não pode fazer uma análise apenas sobre as conjunturas, né? É importante saber quais são as causas, né? Quais serão as consequências. Então, vamos dizer assim, essa aproximação com um conhecimento mais, vamos dizer assim, autônomo, né? É importante para poder fazer, então, uma apresentação a um público que talvez não tenha tido acesso àquele conhecimento fundamental para compreender os fenômenos, né? Isso é algo que os cubanos fizeram muito bem e eu gostaria de aproveitar a tua pergunta para aprofundar o que o Ricardo propôs. A revolução, ela não é só uma ruptura com o sistema econômico, ela se traduz também num processo de transformação social. E foi isso que aconteceu em Cuba. Evidentemente que os cubanos passaram por períodos muito complicados, né? Mas por que a ideia da revolução resiste, né? Porque as pessoas tiveram acesso a bens humanos básicos que outras sociedades capitalistas nunca tiveram, né? Mesmo as desenvolvidas, mesmo as de capitalismo desenvolvido. Então, os cubanos têm educação gratuita, né? Do ensino básico à universidade. Eles têm uma saúde de qualidade gratuita. São poucos os doentes que chegam ao hospital porque Cuba desenvolve medicina preventiva, né? Os cubanos têm acesso tiveram acesso a uma trajetória política internacional que comparável a uma atuação de grande potência, né? Enquanto as potências latino-americanas nunca saíram do seu espaço regional, Cuba, desde a sua Revolução 59, 62, eles já estavam ajudando os argelinos na guerra contra a França. Depois, seus médicos estavam espalhados sobre a África e participaram militarmente de ações importantes também no continente africano e asiático, coisa que outra potência latino-americana não fez. Potência que eu digo aí pensando nos principais países latino-americanos com capital político para tanto, né? E militar também. Não fizeram, os cubanos fizeram. Então, isso diz de uma sociedade, né? Isso diz de um processo de transformação social. Então, eles podem não ter consumo, mas de bens não duráveis ou mesmo duráveis, né? Mas eles consumiram algo que é fundamental para uma sociedade: educação, saúde e a ideia de que há uma nação ali, coisa que a gente também não, que a gente esqueceu de debater. A própria esquerda esqueceu de debater isso no Brasil, por exemplo. O que é ser uma nação, né? Então, isso é o bem maior, né? E que eu acho que agora pode ser aprimorado com a possibilidade de Cuba também ter acesso a outros bens que garantiriam o bem-estar da sua população, né? Eu acho que essa é a grande questão que se coloca hoje. Como é que nós vamos garantir o bem-estar dessa população e interagir nos fóruns políticos, regionais e internacionais, porque os cubanos fazem isso desde sempre, né? Movimentos países não alinhados e por aí vai, né? Aliás, o multilateralismo sempre foi um grande instrumento de política externa de Cuba. Eles fizeram isso desde sempre e continuam fazendo. Foi por isso que não ficaram completamente isolados em função do bloqueio, né? Então, eu acho que esse vai ser o projeto daqui por diante. E a transição de Fidel para Raul não foi algo, vamos dizer assim,
a última saída. Não, foi uma transição muito bem pensada. Eles sabem o que querem. Eles sabem o que querem, eu acho que a gente vai ter que acompanhar isso aí. Né? Ok. E, professor, também, como é que a imprensa, a mídia pode colaborar nesse processo de tradução desse fenômeno? Se apropriando um pouco dessa história, como tu mesmo dizias, e obviamente que está colocado um desafio para todo mundo de entender, e está colocado um desafio para os cubanos, né, de fazer esse processo garantindo as conquistas da Revolução, que foram mencionadas pela professora, né, ensino universal, saúde universal, que são conquistas que nem o mundo mais capitalista mais opulento teve acesso. Agora, nós vemos a polêmica para conseguir aprovar o plano de saúde público nos Estados Unidos com o Obama, agora, em anos 2010, 2011, e Cuba tem isso desde os anos 60. Só que Cuba viveu durante esse período todo em guerra. Foi uma guerra sistemática, cotidiana, imposta e desigual com os Estados Unidos, absolutamente desigual. Nós não podemos falar de uma guerra entre potências similares. Cuba só é maior nos Estados, que o Estado e que o governo estadunidense do ponto de vista moral e ético, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista material, ela é menor. Né? Então, foi uma guerra imposta a Cuba em condições absolutamente desiguais, que teve repercussões sobre a vida dos cubanos, sobre a escassez que os cubanos enfrentaram e que, é verdade, né, enfrentaram em uma situação muito difícil e que também teve repercussões sobre a situação política, né, cubana. Em estado de guerra, é muito difícil não haver uma centralização excessiva do poder. E isso aconteceu com Cuba. Uma centralização excessiva do poder, que eu não acho nem que seja uma decisão, digamos assim, individual dos irmãos Fidel, mas uma realidade que se impôs pela guerra. Professor, estamos vencendo tempo só. Certo, e que precisa também ser superada. Eu espero que Cuba tenha a possibilidade de também fazer uma democratização, não no sentido liberal da palavra, mas uma democratização no sentido de uma participação mais ampla ainda do que já existe do seu povo, com protagonismo político para a sociedade cubana. E o fim da escassez. São as três questões: a manutenção das conquistas da Revolução, superar a situação de escassez pelo fim do bloqueio e uma democratização, não aos moldes liberais, ao molde cubano, das relações políticas. Também estamos sobre o tempo, 30 segundos, consegui fazer uma Eu síntese. acho que o grande legado é que venceu a dignidade sobre a intolerância, sobre a arrogância, nesse caso. E que o povo cubano participou de todo esse processo, né, mais de 8 milhões de cubanos, para decidir essas mudanças que vêm desde 2008, né, em curso. Eu acho que isso é fundamental para o caso da imprensa, contratar mais professores de histórias, para entender um pouco mais, né, que possam auxiliar nesse trabalho. Como o mundo se desenvolveu até agora, exatamente. Tá bom. E agora a gente passa, então, as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A gente começa com os livros. A primeira dica da professora Carla Ferreira, que é A Revolução Cubana, uma reinterpretação, professora. Giovanni Bambirra. Giovanni Bambirra. A importância desse livro, posso falar rapidinho? Claro, claro. A importância desse livro é a reivindicação do protagonismo social das organizações políticas urbanas e do movimento de massas no próprio processo da Revolução Cubana. Ou seja, esse livro esclarece que a Revolução Cubana não foi uma ação isolada de um grupo de guerrilheiros que baixou de Serra Maestra exclusivamente, que eles participaram desse processo, mas teve um movimento de massas muito importante no protagonismo da Revolução Cubana. Para ter acesso a esse livro, professor, é difícil? Nós vamos traduzi-lo para o português. Ela está em espanhol, não foi traduzido ainda. A segunda dica de livro é Cuba, uma nova história, Richard Gott. Richard Gott, grande jornalista, historiador estadunidense, publica no The Guardian e tem uma história de longa duração da Revolução Cubana
com riqueza de dados e fontes, documentos, um trabalho primoroso e de fácil leitura para qualquer pessoa interessada em Para ajudar a entender esse fenômeno. Até 2000. Até 2000. Até 2000. A revolução, desde o período colonial, passando pela Revolução, até o ano de 2002, 2003. Revolução que vai ser o período mais emblemático ou mais sedutor nesse processo da Sim, história. mas o pós-revolução é muito importante para entender o que está acontecendo hoje, agora. Exato. Revoluções e regimes marxistas, rupturas, experiências e impacto internacional. Professora Ana Lúcia. Bem, esse é um árduo trabalho de 5 pesquisadores do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da URGS, organizado pelo professor Paulo Vicentini. Eu também participo dessa obra, na qual nós tentamos fazer uma análise do que foram essas experiências, muitas desconhecidas pelo grande público, entre elas a experiência cubana. E a partir dessa pesquisa foi importante identificar, por exemplo, o que são as reformas cubanas com o Raul, o que isso representa de fato para a ilha, o que seria, né, uma economia mercantil socialista. Isso é absolutamente diferente de uma economia de mercado, né, e o grande público muitas vezes costuma se confundir com isso. E entender também o que significa para um país revolucionário suas lideranças, né? Então, a gente também tem um pouco de dificuldade de entender o papel do líder nesses processos e a imprensa costuma identificar isso com ditaduras, né? Então, é importante aprofundar um pouquinho no que foram essas experiências ao longo do século XX, tão desconhecidas e tão importantes para a gente entender a lógica internacional. Para ter acesso ao livro, professora? Leitura 21, editora aqui do Rio Grande do Sul. É uma obra que pode ser adquirida na editora e nas principais livrarias também. Ou seja, para todo tipo de público ou mais acadêmico, não necessariamente? Nós procuramos fazer traduzir essas experiências numa linguagem um pouco mais acessível. Menos acadêmica e mais acessível para o grande público. Ótimo. Cuba sem bloqueio, dica de livro? Ricardo? Na realidade, esse livro é para a gente tentar entender um pouquinho as manipulações que a mídia hegemônica tenta incutir sobre a população nossa, sobre o nosso povo, em relação a tudo que acontece em Cuba, né? Então, ele coloca todas as questões que se referem à Revolução numa linguagem também e em cima do olhar dos autores, né? Do Aidê e do Antônio Haddad. Esse livro é da editora Radical, se encontra também nas livrarias. Também é tranquilo, fácil tranquilo. De entregar, de encontrar melhor. Também Educação em Nossa América, textos selecionados, né? José Martí, organização e apresentação Danilo Streck. A importância desse livro é, pela organização do professor Streck da Unicinos, é que a base da Revolução Cubana é a educação, e em cima dos princípios martianos. Então, acho que é recomendável, para tentar entender o processo revolucionário cubano, entender Martí, que foi um revolucionário do século XIX, né? E agora, então, a gente passa às indicações de filmes dos nossos convidados. A primeira dica é da professora Carla, né? Operación Fangio, uma coprodução espanhola, argentina e cubana, professora. Exato. Podemos falar sobre o filme? A gente confere imagens na tela agora? Eu acho esse filme interessante porque ele mostra justamente isso que eu estava referindo. Por um lado, uma luta por chamar atenção num momento em que o governo de Batista, a ditadura de Batista, tentava fazer de um campeonato mundial, uma corrida mundial que acontecia em Havana, propaganda do seu governo, o sequestro de Fangio feito pelo movimento 26 de julho, ele chama a atenção da sociedade mundial que Cuba não era aquela maravilha e, ao mesmo tempo, mostra o apoio da sociedade cubana, do povo mais simples, que toma conhecimento e ajuda a esconder e participa de muitas formas dessa ação política, né? Então, me parece muito ilustrativo assim, desse período pré-revolucionário, da participação dos setores urbanos na construção de um projeto político. Também facilita a compreensão, justamente, para quem está em casa poder
Exatamente. Assistir Ainda também, que né? seja, né, que possa gerar uma certa dúvida, mas é um sequestro, mas inclusive a relação com o Fangio, depois que volta, depois do período revolucionário a Cuba, é bem interessante para ver como que foi uma ação política apoiada pelo povo, com uma organização política muito bem estruturada, né, e que ajuda a desfazer um dos mitos em torno da Revolução Cubana, que é a ideia de que ela foi quase que uma tomada do poder, assim, direto da selva para a cidade, sabe? Que às vezes acontece isso É que também. se faz uma leitura justamente a muito Serra Maestra rápida, aí, né? exatamente. Ok. Hoje em dia, locadora, internet também é fácil de Ele encontrar. tá na internet, está no YouTube esse filme. Ah, perfeito. Também nas locadoras. E a outra dica de filme do Ricardo é O Poderoso Chefão, parte 2. Ricardo. Eu achei interessante, confere imagens para agora. entender a ditadura do Fulgêncio Batista, aonde o padrinho vai a Cuba negociar, né, para lavar o seu dinheiro através do tráfico de drogas, enfim, e mostra bem o período ali final da ditadura, aonde mostra toda a corrupção entre empresários, entre aspas, e para entender um pouco a revolta dos gusanos que hoje estão, né, morando na Flórida, os cubanos, né, exilados, e a sua revolta em relação à Revolução Cubana, que daí perderam todo o privilégio e todo o processo de corrupção que eles tinham, né, poder junto ao Fulgêncio Batista. Então, é um filme que parece contraditório, está indicando aqui um filme do Francis Coppola, mas foi um dos filmes mais vistos, né, no mundo, e tem tudo que é locadora também. Então, Não faço acesso a um dos clássicos também Fácil. do cinema. E chegamos assim ao final do último Mobiliza inédito de 2014. A gente agradece a presença e a participação dos nossos convidados. Obrigado a você aí de casa pela audiência. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras às 8 horas da noite, com reprises aos sábados às 2 da tarde. Até a próxima edição e um feliz 2015 para todos nós.